capítulo 7, onde hoje nós leremos os versos 1 a 14. Romanos, capítulo 7, dos versículos 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom que me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. E nós expressamos a alegria, o contentamento de estarmos na Tua presença, com o privilégio do culto ao Senhor, como povo do Senhor. Ó Deus, na alegria dos cânticos, na alegria das orações, na alegria das ofertas, ó Pai, na alegria de render-te toda a honra, ó Deus, toda a adoração que te é devida, Senhor. No grande privilégio que temos de, e não merecendo estarmos aqui, Tu, ó Pai, pela obra do Teu Filho, nos imputou, ó Pai, a justiça dele, nos permitiu estarmos na Tua presença de maneira gloriosa, de maneira que a nossa salvação lhe é pela Tua própria honra e glória, pela Tua própria exaltação. Senhor, neste momento do culto, da alegria que temos de estar na Tua presença, os nossos corações se alegram ainda mais por ouvir a Tua voz, se alegram ainda mais, ó Deus, por poder ouvir a Tua instrução, a Tua correção, ó Deus, o Teu ensino que nos conduz às práticas, ó Deus, da justiça, à prática dos frutos, ó Deus, para o qual nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus para viver no Espírito, na direção dEle, frutificando no Senhor aquilo que agrada ao Senhor. Ó Deus, portanto, nós queremos Te clamar, que neste momento a palavra lida que já nos abençoa, seja ainda mais proveitosa, à medida em que o Senhor nos dirige quanto ao falar, e também faça dos nossos corações, dos nossos ouvidos, prontos e sinceros diante do Senhor, para ouvirmos e para obedecermos a Tua voz. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
Amados, nós chegamos agora ao capítulo 7 de Romanos, e muitos daqueles que já pregaram nesse texto costumavam repetir a mesma expressão. Muitos dos grandes pregadores que expuseram a carta de Romanos disseram que esperavam que o Senhor Jesus Cristo voltasse antes que ele chegasse ao capítulo 7. Porque nós estamos certamente diante de um dos textos mais difíceis da Escritura. Um dos assuntos teológicos mais difíceis em toda a Bíblia é trabalhar a relação do crente com a lei de Deus, sem que venhamos a cometer os diversos erros que são cometidos na maneira de se tratar essa relação, na maneira de se enfatizar essa relação. E agora eu me vejo diante dos irmãos, né, com o mesmo dever e a obrigação daqueles que afirmaram desejar a volta do Senhor antes de chegar a esse capítulo, o que também não aconteceu comigo, né? Então, na noite de hoje, nós teremos que lidar com esse texto, teremos que lidar com as importantes verdades que existem nesse texto. Nós certamente não iremos agir com muita pretensão na análise das profundas questões que esse texto nos impõe, mas trabalhar aquilo que é essencial, aquilo que é o mínimo necessário para o nosso bom proveito em relação às verdades que Paulo expõe aqui. E antes disso, eu gostaria de falar para os irmãos a respeito do Catecismo de Heidelberg e a questão central aqui desse capítulo. Esse ano, o Catecismo de Heidelberg comemora 400 anos, completa 450 anos de sua elaboração. Um texto importante, dos textos da Reforma, sem dúvida nenhuma, um dos catecismos mais belos. Durante um simpósio ano passado, no meio do ano, eu pude perceber o quão encantador é o Catecismo de Heidelberg. A Sara se apaixonou por ele. As crianças puderam decorar a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, e assim como ele nos encanta adultos pela sua poesia, pela maneira como o texto foi elaborado, eu pude perceber o quanto as crianças também são encantadas por esse texto. E o domingo, ou o dia do Senhor, número 2 do Catecismo de Heidelberg, nos traz as perguntas de 3 a 5, que são as seguintes. A primeira nos indaga como você conhece sua miséria. E o Catecismo responde pela lei de Deus. E com base em Romanos 3,20, que eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Romanos capítulo 3, versículo 20, que diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei, no nosso relacionamento com ela, nos estabelece a consciência da nossa miséria. É isso que afirma o Catecismo de Heidelberg, expondo as Escrituras, assim como Paulo afirmou em Romanos capítulo 3, 20. A quarta pergunta nos indaga: o que a lei de Deus exige de nós? A resposta: isto Cristo nos ensina num resumo em Mateus 22, 37 a 40, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sobre isso nós vamos considerar esta noite. Qual a relação entre o restante da lei e este resumo da lei no mandamento de amar ao Senhor e no mandamento de amar ao nosso próximo. E a pergunta 5 do Catecismo de Heidelberg nos indaga: você pode observar esta lei perfeitamente? E ele responde: não posso, porque por natureza sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. E isso é considerado a partir de Romanos 3, 10, 20 e 23, que nós vamos ler agora juntos. Novamente, capítulo 3, verso 10 em primeiro lugar, que diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Verso 20, que nós lemos, diz que a lei nos convence plenamente do nosso conhecimento a respeito do pecado
pecado, da nossa condição de miséria. E o verso 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, este é o grande e primeiro verdadeiro fato a respeito da nossa relação com a lei de Deus. A lei nos convence da nossa miséria. A lei nos convence a respeito do pleno conhecimento da nossa condição de pecado, de incapacidade de satisfazê-la, de nossa incapacidade de, por nossas próprias forças, em nossa própria justiça, satisfazermos aquilo que Deus expôs como sendo a sua perfeita vontade, que é a sua lei. Portanto, este é o primeiro fato importante a respeito da relação do cristão com a lei de Deus. Mas o apóstolo Paulo, nestes versículos, ele vai destrinchar isso, vai trabalhar isso de uma maneira mais completa, de uma maneira ainda mais detalhada, a respeito de qual é, de fato, a relação do cristão com a lei de Deus. Nos versos de 15 a 23, que nós trabalhamos no domingo passado, até as duas exposições dos últimos 2 domingos, o apóstolo Paulo trabalhou a alegoria e a analogia da nossa condição de pecado ou de estarmos na justiça de Cristo com a escravidão. Ele trabalhou a figura da escravidão recorrentemente no capítulo 6 para expor a nossa condição ou de servidão ao pecado ou de servidão e obediência a Cristo como filhos e aqueles que foram postos na justiça para a obediência. Agora no capítulo 7 ele vai nos explicar como é que significa estar livres da lei e vai usar de uma outra analogia, de uma outra alegoria aqui, no caso a figura do casamento, que ele usa aqui dos versículos 1 ao versículo 6, para ilustrar a nossa condição e a nossa relação com a lei. Portanto, Paulo, sobretudo nestes 2 capítulos, vai trabalhar a ideia de termos morrido para alguma coisa e de estarmos agora vivendo para uma outra coisa. Isso é um ponto importante de paralelo e de contato daquilo que o apóstolo Paulo trabalha nestes 2 capítulos, no capítulo 6 e no capítulo 7, para introduzir a questão da graça santificante. Mas o ponto fundamental de toda a argumentação de Paulo nestes 2 capítulos é de que, assim como na justificação, você só vai conseguir atingir, alcançar esse estágio de se estar bem com Deus, pela graça e pela justiça de Cristo, nos mesmos moldes. A nossa santificação dependerá exclusivamente da graça. Aquilo que nós temos insistido, aquilo que nós temos trabalhado com os irmãos, de o aspecto duplo da graça, o fato de que a graça ela se apresenta santificante, também como se apresenta justificante. Portanto, esse é um aspecto importante a ser trabalhado, e Paulo trabalha isso muito bem aqui neste paralelo do capítulo 6 e do capítulo 7, a respeito de como Deus conduz a nossa santificação. Vejam, lá no capítulo 6, verso 2, o apóstolo Paulo, começando a falar sobre esta questão da morte. Ele diz no verso 2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? E aí no capítulo 7, no verso 4, ele fala do mesmo modo de morrermos para a lei, quando ele diz assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então ele vai agora explicar-nos melhor o que significa esta nossa relação de morte para o pecado no capítulo 6, verso 2, através desta morte ilustrada aqui nos primeiros versículos do capítulo 7, com a figura do casamento e da morte do marido e da mulher. Vejamos o primeiro versículo. Paulo diz: porventura ignorais, irmãos, pois falam aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem em toda a sua vida, e somente a morte é quem elimina, é quem irá extinguir esse domínio.
Portanto, por isso Paulo trata aqui o morrer para o pecado e esta necessidade de morrermos para a lei, para que venhamos a ser livres da lei. Há uma coisa muito interessante nisso aqui, e quando eu estava lendo sobre isso, eu fiquei quebrando a cabeça nos diversos exemplos que eram utilizados por James Boyce e por Leon Morris, os comentaristas a quem eu recorri para estudar esse texto. E nenhum deles chegou tão perto de ilustrar do que quando o Lloyd Jones usa a figura da nossa própria prisão. Quando ele diz que quando nós cometemos um crime, haverá o fato da punição desse crime com a prisão. E somente uma coisa haverá de impedir essa nossa prisão: a morte. A morte, ela impede que a pena que foi determinada a quem cometeu um crime, de este ser levado até a prisão, porque ninguém leva um cadáver para a prisão. E do mesmo modo, a morte será importante no caso da associação com Cristo Jesus, no sentido da sua ressurreição também, porque Cristo não irá se unir a um cadáver. Então, portanto, morte e ressurreição são aspectos muito importantes aqui. A morte, porque ela irá separar-nos desta condição de estar sob o seu domínio, o domínio anterior do pecado por toda a vida. E o da ressurreição para que possa permitir agora associarmos a um novo domínio. Porque Cristo não se uniria a um cadáver. Então Ele mata-nos para que assim não venhamos a ter a necessidade de ir para o presídio, cumprir a pena que nos foi imposta. Mas ao mesmo tempo ressuscita-nos para que pela vida possamos vir a estar juntos com Ele, nesta relação vital que o apóstolo Paulo aqui ilustra como uma espécie de novo casamento. Vejam o versículo 2, Paulo começando a usar essa analogia. Ele diz: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, estará desobrigada, ela ficará livre da lei conjugal. Primeira coisa importante a considerar sobre esta analogia de Paulo, é que aqui Paulo não está usando esta figura de maneira a autorizar-nos colher dessa sua escrita aqui uma doutrina sobre divórcio e novo casamento. Aqui não temos autorização para isso. Paulo está usando a figura do casamento, a figura da morte do marido de uma mulher como forma de lhe autorizar a casar novamente, não para o fim de estabelecer doutrina sobre o casamento, mas com o fim de ilustrar uma situação específica a respeito da condição da mulher que está debaixo da autoridade do marido e o marido debaixo da autoridade da lei. Portanto, Paulo usa esta figura para que venhamos a entender como é que funciona a nossa migração de estarmos debaixo do pecado, estando debaixo da autoridade da lei, para sairmos disso e irmos para debaixo da sua autoridade. Ele, como nosso cabeça, que debaixo da autoridade da lei, satisfaz-nos completamente a lei. Então, o propósito aqui de Paulo não diz respeito a estabelecer doutrina e normas específicas a respeito do casamento. O ponto importante é: a mulher que é casada, ela está sujeita à autoridade de seu marido. E o seu marido está sujeito à autoridade da lei de onde eles vivem. Qual que é a forma da mulher poder passar a uma outra autoridade, que não seja o seu marido? Se o marido morrer. Então esse é o ponto de Paulo. Ou seja, para que pudéssemos sair da autoridade da lei que nos levou à morte e a nos expor à condição de pecado, nós deveríamos morrer para a lei, para que pela sua ressurreição pudéssemos estar vivos e agora numa relação vital com Ele, numa espécie de casamento com Ele, debaixo da autoridade dEle, tendo Ele como agora o nosso cabeça. E ele continua no verso 3: de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Há uma coisa interessante na expressão associada aqui
do adultério com esta analogia em relação à nossa relação com Cristo, com aquilo que o Antigo Testamento se referia às relações espúrias de Israel com nações pagãs e com deuses pagãos. Quase sempre o texto bíblico irá apontar esse tipo de relacionamento de Israel fora do pacto como uma espécie de adultério. E nós não costumamos levar isso muito a sério. Nós não costumamos entender o quanto de fato uma relação que seja espúria, que seja uma relação com Deus, com Cristo supostamente efetuada, sem que houvesse morte para com o ex-marido. E a Bíblia fala disso como adultério. Assim como o Antigo Testamento já se referia às relações de Israel, espúrias nesse caso, também como um adultério. Cristo é necessariamente o novo cabeça daqueles que são tirados desta autoridade, deste domínio anterior, agora para o domínio dele, da justiça. E o texto bíblico diz que só há uma forma disso não se dá como adultério. Em morrendo aquele que era o nosso ex-marido, né? Eu sei que os homens não estão aqui certamente se agradando muito dessa ideia de casamento com Cristo, né? De uma figura em que nós somos postos aqui em relação de casamento com o nosso Senhor. Mas é importante lembrar que o apóstolo Paulo está usando aqui não uma linguagem individual, mas uma linguagem corporativa. O apóstolo Paulo está falando aqui da relação dos santos que são mortos para o pecado e para a lei e trazidos nesta morte à ressurreição para uma nova vida em Cristo. Então, salvação nas Escrituras é sempre tratado de maneira corporativa. Há uma expressãozinha que inclusive o pastor Jason costuma usar muito comigo, brincando, né? Que ele diz, olha, a salvação é individual. Ele usa esse tipo de situação normalmente quando ele consegue alguma coisa boa, e aí você põe o olho naquela coisa boa que ele tem ali, e ele diz, olha meu irmão, a salvação é individual, né? E isso, de fato, não é uma mera piada, mas a crença de muitos crentes. As pessoas elas só conseguem pensar na salvação em termos individuais. Nós não conseguimos pensar que Deus salva um povo para si e não indivíduos em particular. Por isso, e é exatamente por isso que muitas famílias estão passando por muita dificuldade no exercício da vida piedosa. Porque nós não entendemos esse aspecto pactual, corporativo da salvação. É por isso que Paulo tem a liberdade de usar da analogia de um casamento com Cristo para falar aos seus ouvintes aqui, aos seus interlocutores, a respeito da natureza desta nossa migração do domínio da lei, agora para o domínio de Cristo e da justiça dele, que de fato satisfaz a lei. Então, meu irmão, não fique aí desconfortável com o fato de estar sendo referido a você num contexto de casamento com Cristo, né? Isso não é nenhuma expressão de afeminação da igreja, antes é a expressão bíblica da sujeição da igreja a Cristo, o seu cabeça, o seu noivo, a igreja como a sua noiva e como a sua submissa. Então Paulo usa essa analogia e nós não devemos ficar desconfortáveis com ela. E então ele diz da importância de nós entendermos corporativamente em relação à nossa salvação, da necessidade de que venha a morrer o marido, ou no caso o ex-marido, para que pela morte estejamos livres da sua autoridade e assim possamos ser postos pela ressurreição numa nova posição em Cristo Jesus. Um ponto muito importante desta analogia do apóstolo Paulo com o casamento é da nossa união mística com Cristo. Muitos crentes ignoram o fato de que nós estamos unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E esta união pactual nossa com Cristo é trabalhada nas Escrituras através da nossa união mística com o nosso Senhor. E Paulo, apropriadamente, ele usa a figura do casamento. Porque há muitas semelhanças, obviamente que a analogia do casamento aqui ela não é perfeita.
ela é bastante indicativa, mas não é absoluta no sentido da descrição daquilo que é a nossa verdadeira união com Cristo. Mas há aspectos muito importantes e muito interessantes da relação que existe entre o casamento e a nossa união com Cristo. Aqueles que são casados sabem muito bem o quanto o casamento muda as nossas vidas. O quanto o casamento reorienta as nossas vidas. Você casar com uma pessoa, você vai mudar, por exemplo, todo o seu processo de decisão. Mesmo os homens, aqueles homens que investem-se da autoridade bíblica para conduzir os seus lares, eles, ao tomarem as suas decisões, eles haverão de pensar e de considerar suas esposas nesse processo. Você não simplesmente decide como você decidia quando era solteiro. Você passará a fazer as coisas sempre pensando na sua esposa. Você reorientará o seu trabalho em função das coisas que dizem respeito ao seu casamento. O casamento é um tipo de pacto, um tipo de aliança que nos reorienta completamente. E de maneira que, quanto mais vivemos, levando em conta o nosso casamento, mais piedosos nós nos tornamos. E quanto mais nós orientamos tudo que fazemos em função da nossa esposa, melhores maridos nós seremos. E a mesma coisa acontece em relação a esta nossa união vital com Cristo. Uma relação que o apóstolo Paulo ilustra como a relação de um casamento, de estarmos tendo Cristo como nosso cabeça, como a nossa autoridade, debaixo de quem a autoridade da lei funcionará para nós. E no verso 4, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Esse versículo ele é muito rico, muito cheio de expressões aqui, mas a primeira coisa importante, ele diz que é preciso morrer relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. É um conceito reforçado da ideia aqui, da linguagem corporativa dele, não individual. Paulo aqui não está falando a salvação é individual. Paulo está dizendo a salvação é corporativa. A salvação é de um corpo e não apenas de indivíduos. É lógico que há aspectos individuais dentro de um corpo, tanto que a palavra do Senhor vai falar de membros para descrever um corpo. Ela vai falar de juntas, de partes de um corpo para descrever o corpo. Isso não quer dizer que estas partes possam existir fora desse corpo. Deve ser muito esquisito andar por aí e ver um braço, né? Andando pela rua, né, Roberto? Você vai olha o braço, né? Você vê pessoas andando pela rua. Você não vê braços, cabeças e pernas andando pela rua. Porque os membros, eles dizem respeito ao todo, que é o corpo. E assim mesmo Paulo aqui está pensando e está trabalhando a visão da igreja como um corpo e a visão da salvação como a salvação de um povo e de pessoas para esse povo do Senhor. Portanto, esse é o primeiro destaque. E ele continua: para pertencerdes a outro. O corpo é a forma da nossa recepção nesta nova vida. Aqui, naquilo que Paulo vai introduzir, antecipando o capítulo 8, com a vida no Espírito. Esta vida que já é destacada neste versículo, como a vida que foi feita para frutificar, para dar frutos, para frutificar para Deus. E frutificar de onde? Já já nós chegaremos lá. Mas, portanto, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que é muito importante morrer em relação à lei, assim como ele já havia trabalhado no capítulo 6, morrer em relação ao pecado, para que, passando pela morte e pela própria morte de Cristo, venhamos pela sua ressurreição ser incluídos agora num novo relacionamento, em um novo corpo, para pertencer a outro marido e não mais o anterior. Então, meus irmãos, esse é ponto fundamental daquilo que a graça faz comigo e com você para a nossa santificação. Desse aspecto santificante da graça. Isso
acaba por nos levar a um conceito muito radical, a um conceito muito sério, muito duro, que muitas vezes nós queremos negar. O fato de que não haverá o meio termo que nós temos trabalhado nas 3 mensagens anteriores, de que não é essa coisa tal de meio cristão, ou cristão em transição, ou crente Raimundo, um crente com o pé na igreja, outro pé no mundo, ou essa coisa de crente carnal que muitas pessoas têm defendido, ou a ideia de crente infrutífero. Porque os processos que estão sendo referidos aqui da graça, para explicar o seu aspecto santificante, falam de morrer completamente para uma coisa e ser radicalmente inseridos em uma nova vida, em uma nova relação e a um outro tipo de pertencimento. O argumento de Paulo é de que ou você pertence a um marido ou você pertence ao outro, porque do contrário o que haverá é adultério. Ou morreu o ex-marido, ou você está posto numa relação adúltera. É isso que serviria aqui para descrever o tal do crente Raimundo, do meio crente, do crente que ignora o fato da radicalidade daquilo que envolve a salvação. E no verso 5, o apóstolo continua: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Ou seja, há um contraponto, há uma relação clara de oposição à maneira que se vivia antes, da maneira que se vive agora. Se antes a lei nos expunha à nossa miséria, agora a lei nos expõe ao fato da nova realidade em que nós fomos expostos, da nova vida para a qual fomos conduzidos. Se antes havia uma relação de absoluta morte e de uma situação onde o pecado sempre levava mais pecado, agora nós estamos postos numa relação vital, onde a vida nos expõe ao fato da verdadeira possibilidade de se fazer aquilo que agrada a Deus. Esse é o ponto insistente do apóstolo Paulo. Há duas coisas. Há uma coisa e a outra coisa, não há um meio termo. Ou você frutifica para a morte, ou você frutifica para Deus. Não haverá uma coisa tal onde você vive frutificando para a morte, e Cristo como utilitário, que vai satisfazendo isso, recompondo isso, e resolvendo isso, como uma espécie de paliativo, como uma espécie de remédio, que ameniza, mas que nunca produz cura. Então Paulo está negando isso aqui, criando estes opostos entre a nova vida no Espírito e a vida que vivíamos antes na morte, e numa morte pela lei. E ele então no verso 6 diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. O que Paulo quer dizer com isso, meus irmãos? Antes, a lei existia, assim como continua existindo hoje, mas com os nossos próprios esforços de satisfazer a lei, nós éramos expostos constantemente, não apenas à miséria em que estávamos mergulhados, não apenas à nossa condição de incapacidade de satisfazer essa lei, mas mais do que isso, a própria lei servia como um alimento para o nosso próprio pecado. Quanto mais víamos a lei, mais a nossa criatividade era aguçada em relação aos nossos pecados. Há uma coisa interessante com relação à relação do nosso coração com a lei. Quantos de vocês já viram aquela plaquinha, não pise na grama, e antes, sem qualquer tipo de pensamento em andar sobre a grama, se sentiu provocado em andar sobre a grama? A placa meio que nos irrita, né? Quando eu fui lá para a casa do Kleber e da Maiara a primeira vez, a entrada, você tem que ir um pouco mais reto e virar. E se você quiser ir numa linha reta da portaria até o hall de elevadores,
há um canteiro com uma grama bem verdinha, né, Cleber? E uma coisa interessante é que eu não vi a plaquinha de não pise na grama. Mas eu olhei para a grama, achei ela tão bonitinha, eu falei, não, deixa eu dar uma voltinha, né? Mas quantas vezes nós nos deparamos com a tal da plaquinha e isso provoca ira em nós? Nós ficamos indignados. Mas por que esse é o caminho mais curto? Por que essa placa está aí? Eu quero andar sobre essa grama. Não, essa plaquinha não vai me impedir de andar sobre a grama. Meus irmãos, essa era a nossa relação com a lei. E Paulo, na sequência de versículos, vai explicar isso em relação ao mandamento de não cobiçar, né? Ele vai explicar isso, esse desejo do nosso coração de contrariar a lei, quando ainda estamos servindo ao pecado, quando ainda não estamos sujeitos a essa novidade de vida no Espírito. O que as pessoas precisam entender é que esta coisa tal, que é o desejo de infringir a lei do Senhor, não é algo que combina com a nova vida no Espírito, mas é a nossa situação, que Paulo descreve como a nossa situação anterior, como aquilo que fazíamos antes. Antes, a nossa relação com a lei era de uma obstinação, numa relação de apostasia e de rebelião contra Deus. Eu tenho trabalhado com vocês um conceito do pastor Davi Charles Gomes a respeito da teorreferência, de uma vida de referência em relação a Deus, com apenas duas possibilidades. Ou você é teorreferente positivamente, numa relação de amor e de comunhão com Deus, o que considera a lei de Deus uma orientação vital para a sua vida, ou você está numa teorreferência negativa, onde a sua relação com a lei de Deus é de apostasia e de rebelião. Que é isso que Paulo descreve com a nossa situação anterior. Ele diz, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Agora nós fomos mortos para aquela relação do qual éramos incapazes, e agora somos postos numa nova relação. Eu vou usar aqui a figura do casamento também, para tentar fazer com que vocês entendam mais ou menos o que Paulo está dizendo. Imagine alguém casado com um marido abusivo, aquele marido perfeccionista, exigente e tirano em relação ao seu perfeccionismo e exigência. Há algumas situações que ilustram isso, retratam isso, mas eu não me recordo aqui de alguma, por exemplo, de filme ou personagem de ficção que ilustre a situação. Mas imagine um sujeito que, ao vistoriar o trabalho da esposa, coloque luvas brancas, vai até ao portal da porta e passe os dedos com sua luva para ver se o portal foi bem encerado, para ver se a esposa cuidou direitinho do portal da porta, encerando bem encerado. Isso é o que ilustra a nossa relação com a lei, quando antes, na nossa autojustiça, na nossa tentativa de a satisfazer, nós fracassávamos. Nenhuma esposa vai satisfazer o marido desse. Essa é a grande verdade. Nenhuma esposa vai encerar perfeitamente os portais de sua casa, de suas portas, a ponto de satisfazer esse marido em todas as ocasiões. Vai chegar um momento em que ele vai passar a luvinha e ele vai perceber que não foi tão bem encerado. Agora imagina este marido morrendo, este tirano morrendo, e esta mulher descobrindo, encontrando-se com um novo homem, um homem amoroso, um homem compassivo, um homem misericordioso, um homem que casa-se com ela e se dispõe com a própria vida a essa esposa, daquilo que a própria palavra descreve Cristo como esse noivo. E essa mulher então passa a viver agora uma nova situação. Antes ela arrumava a casa porque sentia necessidade de satisfazer a tirania do perfeccionismo e da exigência do seu ex-marido. Agora ela arruma a casa, até melhor do que arrumava antes, porque está posta numa relação vital de amor com o seu marido. O próprio Senhor Jesus diz que
que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Não é uma relação sem lei, mas uma relação onde há amor à lei. E Ele mesmo diz que aqueles que me amam, os meus discípulos, o que eles fazem? Guardam os meus mandamentos. Porque a maneira como eu os amei, os conduz a me amarem. A esposa desse novo casamento vai fazer uma comida muito melhor do que aquela que ela fazia para o esposo tirano, para o esposo exigente. É isso que nós precisamos entender do que Paulo está nos ensinando sobre esta nova vida no Espírito, com uma nova relação com a lei, com uma relação absolutamente diferente com a lei. Mas há muitos problemas e problemas muito sérios, meus irmãos, em relação àquilo que tem sido ensinado da relação do cristão com a lei. As pessoas estão ensinando, como eu disse, as duas faces de uma mesma moeda, duas expressões de negação da graça, duas expressões de negação da justiça de Cristo. A licenciosidade que nega a validade da lei, a licenciosidade que afirma que a lei é descartável, porque nós fomos alcançados por um favor de Cristo que nos liberou para viver do jeito que quiséssemos. Isso é um grande absurdo. Nós não fomos libertos da lei para viver uma vida licenciosa, uma vida de desprezo à lei, uma vida para satisfazer as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Antes o texto diz que fomos postos numa nova relação, pertencendo ao outro, para frutificarmos para Deus. E como é que nós podemos frutificar para Deus, se não aquelas coisas que a palavra de Deus chama de os frutos do Espírito, que nada mais são do que uma satisfação da lei. E outro ponto absurdamente mal colocado tem sido o fato de que os mandamentos se resumiram ao mandamento do amor. As pessoas estão defendendo uma ideia de que o que é importante no cristianismo é obedecer o mandamento do amor. E usando a figura do casamento, vejam o grave problema disso. As pessoas estão se divorciando em nome do amor. As pessoas estão se colocando em relações adulterinas em nome do amor. Quando você argumenta o amor sem lei, o mandamento que deveria orientar, na verdade, toda a lei e não negá-la, o que nós vamos encontrar são grandes aberrações. Nós vamos encontrar, por exemplo, os homossexuais justificando uma relação que é contra a lei de Deus em nome do amor. O que os homossexuais alegam? Eu tenho o direito de amar, eu tenho o direito de ser feliz e amar. E nós sabemos o que o Novo Testamento, não vou me referir ao Velho, o que o Novo Testamento ensina a respeito das relações homossexuais. O padrão bíblico, do qual este mesmo amor faz parte para os relacionamentos do Novo Testamento, é o relacionamento heterossexual. O padrão, a lei de Deus, ela não é anulada pelo amor. Esse novo caminho, para essa nova vida do Espírito. Antecipando o seu argumento do capítulo 8, que é a graça santificante pela obra do Espírito. É indispensável que nós venhamos a estar em Cristo, vivendo em Cristo e compreendendo o que Cristo faz com essa sua união conosco, transformadora, uma união de vida, uma união que muda tudo, como o casamento muda as nossas condições individuais. E então, na sequência, ele defende a lei desses que querem questionar os seus argumentos em relação à lei. E no próximo domingo, nos versos seguintes, pela manhã, nós estaremos ouvindo sobre a luta, a grande batalha que nos envolve em relação à sequência dos versículos aí, do versículo 16 até o 25. A luta da estrada esburacada, a luta nossa contra o pecado. Mas o fato que nós precisamos carregar em nossos corações, meus irmãos, é de que vivemos uma união vital com o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo reafirma o que disse até aqui. Aqueles que servem, todos nós serviremos,
Ou serviremos a Deus ou serviremos ao pecado. E aqueles que servem a Deus, eles estão postos numa relação como de casamento com o Senhor Jesus Cristo. Eles estão unidos a Cristo num pacto e numa aliança vital, onde Cristo transforma e produz em nossas vidas frutos que são frutos para Deus. E a lei é sim santa, justa e boa. Os bons comandos de Deus para uma vida que de fato lhe agrade. Que Deus nos abençoe em viver essa nova vida. Que Deus nos abençoe em entender esta nova posição em Cristo e no Espírito, esta nova caminhada. Que não venhamos a cair nas ciladas que a cultura tem nos oferecido. Ciladas como a de relativizar a lei, ou de colocar na conta da lei aquilo que é o nosso pecado, de querer dizer que a lei é pecado, dizer que a lei que é exigência absurda, de dizer que a lei que é o grande defeito na parada, na história toda, dizer que a lei do Senhor em si é legalismo. Isso é um grande absurdo, um terrível absurdo. Legalismo é reagir e interagir com a lei, em confiança na sua própria força para a salvação. Frutificar para Deus, obedecendo à lei, por amor a Cristo, não é legalismo. Isso é o natural da nova vida a que fomos conduzidos pelo Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar 3 perguntas para você. Primeiro, como você tem vivido o seu casamento com Cristo? Como tem sido a sua relação vital com Ele, com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem confiado nele ao ponto de servi-lo, se sujeitar a Ele exclusivamente, entendendo que a palavra de Deus não dá margem para um crente raimundo, com o pé na igreja e outro pé no mundo, que não dá margem para o chamado crente carnal, mas que de fato se submete a Cristo por reconhecer que há glória naquilo que Ele fez por você, numa união transformadora, numa união de vida, numa união absolutamente santificadora das nossas vidas. Ele nos removendo da morte, para a sua morte, para a sua ressurreição, agora num novo relacionamento, uma nova vida. Como você tem vivido isso? Segundo lugar, você tem acusado a lei ou você tem encarado o fato do seu pecado? Você tem chamado a lei de pecado para não reconhecer o seu pecado? Você considera a lei algo ultrapassado, retrógrado, algo que a cultura tem ensinado a você a ver como um comando que era bom para os outros lá atrás, mas que não serve para nós hoje? Você tem sido idólatra de um amor que nega a lei? Você tem afirmado o amor como um mandamento, onde este mesmo amor justifica os seus pecados, assim como justifica o de todos aqueles que querem amar segundo os seus próprios corações e não segundo Deus nos ensinou a amar? E finalmente, qual o apreço, qual o amor que você tem demonstrado à lei como forma de amar o seu noivo? Lembre-se que nós tínhamos antes um marido tirânico, aquele que, com seu perfeccionismo, inspecionava os portais para ver se você havia encerrado bem. Mas agora vivemos numa relação amorosa, onde nós mostramos bem as coisas na nossa vida por amor e não por dever. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa indisposição para com a Tua lei. Perdoa a nossa falta de compreensão da nossa relação com Cristo. Uma relação que envolve amor e obediência. Uma relação que nos envolve amorosamente com Cristo, mas com algo que é poderoso, que é transformador, diferentemente da autojustiça na qual antes nós tentávamos satisfazer a lei com nossas próprias forças. E agora, com todo o suprimento da graça que nos conduz de maneira a sermos capacitados para satisfazer a lei, que nós possamos amar a lei do Senhor,
que nós possamos amar a salvação pela graça, amando aquilo que a graça faz em nós, que é nos tornar novas pessoas que possam frutificar para Deus. Ó Deus, alimenta os nossos corações de paixão pela glória do nosso Senhor Jesus e desejo de viver uma vida de obediência a Ele. Que o nosso amor possa ser orientado pela ética do reino, pela ética estabelecida pelo nosso Senhor. Que nós possamos amar o amor que o Senhor nos ensinou a amar, e não o amor libertino, o amor das paixões imundas, o amor que nega a lei do Senhor. Ó Deus, abençoa os teus servos, abençoa a mim, abençoa todos nós, as nossas famílias, de maneira que venhamos, ó Pai, a experimentar a alegria bendita de frutificar para Ti. É o que nós te pedimos e clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. As pessoas, em nome do amor e de uma idolatria do amor, é que amor isso, amor aquilo, como se o amor nos permitisse nos conduzir em afronta à lei de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus o tempo todo associa amor com a lei de Deus, amor com a verdade, amor com o padrão estabelecido por Deus para as pessoas se amarem. A palavra de Deus nos orienta em em 1 Coríntios 13, um padrão legal de amor, um amor que não seja iracundo, um amor que usa de palavras que sejam palavras aprovadas por Deus, um amor que não se consome em ciúmes, um amor que em toda a sua expressão é um amor eticamente regulado pela lei de Deus. E isso que as pessoas precisam entender. E além desses que são licenciosos e desses que argumentam o cumprimento da lei resumida apenas no amor, nós temos também os legalistas, nós temos aqueles que continuam querendo servir a lei e não servir a Cristo através de uma obediência para a justiça. Nós, no final das contas, juntando todas essas categorias, nós vamos encontrar apenas faces da mesma moeda. Todas estas pessoas estão negando a graça de Deus, negando o fato de que não se separa a graça de Deus da justiça de Cristo. A graça nos alcançou para que pudéssemos ser postos numa relação de casamento com Cristo, e nessa relação podemos frutificar para Deus. O apóstolo Paulo diz que é de uma servidão a outra servidão. Não é de uma servidão para um tipo licencioso de liberdade, mas de uma liberdade que no final das contas é serva. A verdadeira liberdade é a capacidade agora de, por amor, agradar a Deus. É a capacidade agora em Cristo, nele, de satisfazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Nós, de fato, devemos pensar no amor como um grande e importante resumo do mandamento, mas jamais como a própria revogação da lei, como alguns querem e insistem em defender. Versículo 7, Paulo então vai agora aqui fazer uma espécie de exoneração das acusações, daquilo que se faz da sua argumentação quanto à questão da lei, seja no sentido de afastar a lei, ou seja no sentido de afirmá-la erroneamente. Ele diz no verso 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Meus irmãos, Paulo começa dizendo o seguinte, que o problema não está na lei, o problema está em nós. O fato de a lei nos expor ao nosso pecado, e de nos expor ainda mais pecado, na medida em que a nossa apostasia e rebelião contra Deus se intensifica quando nós somos confrontados com a lei de Deus, e o fato de a lei expor realisticamente aquilo que somos e como estamos, isso não faz da lei algo ruim. Paulo está dizendo que a lei é boa, o problema sou eu e você. O problema são os nossos corações, o problema não é a lei. Ele diz de modo nenhum, a lei não é pecado.
A lei é boa, a lei é perfeita. O salmista deixa isso muito claro no Salmo 119. Toda a palavra de Deus deixa isso muito claramente. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. A minha tentativa frustrada de cumprir a lei me fez conhecer o pecado. Me fez conhecer o fato do meu coração. Lembram-se do argumento: nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Já éramos pecadores e somos expostos à lei. E o que pecador faz quando vê a lei? Ignora a lei, se rebela contra a lei, expressa toda a sua apostasia em relação à lei. Quando nós expomos uma plaquinha de é proibido pisar na grama a um pecador, o que o pecador faz? Pisa na grama. Quando você coloca um pardalzinho, né? Quando você coloca um pardalzinho numa rodovia, você vê o sujeito diminuir a velocidade. E depois que passa do pardal, o que ele faz? Ele anda ainda mais rápido do que vinha andando antes. Essa é a difícil relação nossa com a lei. O meu sogro, ele, quando a Érica era pequena, o Emerson, ele e minha sogra viajavam com as crianças para passar férias em Fortaleza. E numa dessas viagens, ele pisando, chutando, 2.000 quilômetros, né, de distância, um policial parou na rodovia lá para poder dar multa nele, aplicar uma multa. E aí minha sogra, toda nervosa, coitada, imaginando 2.000 quilômetros de viagem, já tendo rodado um bocado, sob o pavor e desespero de alguém que corre muito. E aí o policial demorando para preencher a notificação da multa. Então minha sogra virou para o policial e falou: moço, pelo amor de Deus, dê logo a multa para esse homem, porque daqui a pouco ele vai querer tirar o atraso todinho, né? E vai correr muito mais do que vinha correndo até aqui. Meus irmãos, essa é a relação. Esse é o problema da relação que existia entre nós e a lei. O fato do nosso pecado não é a lei que é pecado, mas o fato do nosso coração que se rebela contra a lei. E Paulo diz que o primeiro papel importante da lei é fazer-nos conhecer o pecado. Como diz o Catecismo de Heidelberg, a lei apresenta-nos a nossa miséria. E hoje há um grande problema, e especialmente nós podemos observar isso na PCUSA, uma das maiores denominações americanas, através de sua Assembleia Geral, ficou decidido algumas questões, e algumas igrejas estão banindo, por exemplo, cânticos daquilo que é cantado na igreja, que falem sobre a ira de Deus e que falem sobre a lei de Deus. A norma é: não, você não pode pregar sobre pecado, você não pode dizer para as pessoas que elas têm problemas. Nós devemos pregar sobre encorajamento. E há pouco tempo, isso está tão dentro da nossa realidade aqui no Brasil também, que há pouco tempo um presbítero de uma certa idade, indisponibilidade, chegou para mim e disse o seguinte: pastor, há um problema muito sério com o seu ministério. Ele: então diga, meu irmão, qual o problema? Ele disse: pastor, o senhor fala demais de pecado, o senhor fala demais de estarmos precisando de santificação, essas coisas, o senhor não nos encoraja. O Senhor precisa rever os seus conceitos, disse ele. Conceitos esses que, por exemplo, a PCUSA adotou. Aquele cântico que nós cantamos aqui, Somente em Cristo, nos Estados Unidos chamado de In Christ Alone, foi proibido de ser cantado nas igrejas. Por quê? Porque fala de pecado e porque fala da ira de Deus. Porque nós devemos falar apenas do amor de Deus. Nós devemos apenas falar para as pessoas o quanto Deus é bonzinho, e o quanto Deus é amoroso, e o quanto Ele vai te ajudar, o quanto Ele te ama, o quanto Ele gosta de você. E então isso é uma falta de compreensão do grave problema que existe no nosso coração e que é denunciado pela lei do Senhor. Meus irmãos, nossas igrejas aboliram a prática da leitura da lei. E uma ocasião, conversando com o pastor Kenneth e o pastor Adriano Gama, eles me contaram a respeito da experiência deles com a importância da leitura da lei do Senhor nos nossos cultos.
Segundo eles, a lei do Senhor é lida pelo menos em um dos cultos durante o dia, seja o culto matutino ou noturno. E então um casal começou a participar dos cultos deles, e a lei era sempre lida. A lei era sempre lida. E eles começaram a perceber que o homem estava ficando com a expressão corada, com a cara vermelha, e cada vez mais ele demonstrava incômodo com a leitura da lei do Senhor. Até que um belo dia, este senhor procurou os pastores para confessar o seu pecado. E ele disse: meus irmãos pastores, eu vim aqui porque eu preciso abrir o meu coração com vocês. Esta mulher que participa dos cultos comigo há tantos meses não é a minha esposa, é a minha amante. E nós tínhamos a esperança de frequentar uma igreja onde nós não fôssemos incomodados. Mas é impossível não ser incomodado pela lei do Senhor, lida todos os cultos e expondo a nossa condição de adultério. Portanto, o que muitos fazem ao eliminar a lei, ao ir contra a lei, é justamente eliminar aquilo que nos expõe e que nos convence do nosso pecado, que nos convence da nossa miséria. Portanto, Paulo diz que não há problema com a lei. Não há. Muito pelo contrário, a grande utilidade na lei, ela nos convence do nosso pecado. E ele diz aqui que, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O pecado não apenas é denunciado pela lei, mas muitas vezes o nosso coração está justamente praticando a ofensa porque a lei a prevê. Como eu dei o exemplo da grama e como Paulo está dando o exemplo da cobiça. E no verso 8 ele diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências. Porque sem lei está morto o pecado. O James Boyce, ele disse que quando ele era aluno do primário, diz que alguém procurou o diretor de sua escola e disse a ele que haviam alunos levando fogos de artifício escondidos em sua mochila para a escola. E então o diretor, para prevenir, foi diante de toda a escola e diz: olha, eu soube que tem gente aqui trazendo fogos de artifício aqui para a escola e pretendendo usar aqui. E o Boyce, então, ele disse que ele não sabia, nem pensava na questão de fogos de artifício, muito mais para levar para a escola. E aquilo provocou o seu pecado. Ele disse que quando o diretor falou disso, ele falou: caramba, está aí uma coisa legal para se fazer, né? E ele começou a pensar muito em fogos de artifício, ao ponto que o seu coração trabalhou e ele resolveu então levar fogos de artifício para a escola. Ele disse, depois de um bom tempo, que ele entendia o que Paulo estava dizendo aqui. O nosso coração trabalha sim em relação à lei. Não apenas a lei serve para denunciar o nosso pecado, mas a lei serve para alimentar a nossa rebeldia, dando dicas: olha, isso aqui Deus está dizendo é o que Ele quer que você faça. E aí, como você é muito criativo em termos de apostasia e de rebelião, então é isso que eu vou fazer. Se o Senhor diz que eu tenho que guardar o sábado, guardar o domingo, então não, peraí, então é isso que eu vou fazer, eu vou esculhambar com o domingo. Se o Senhor diz que eu não devo cobiçar a mulher do próximo, então é isso que eu vou fazer, e então eu começo a cobiçar a mulher do próximo. O pastor Vadislau, ele falando sobre este fato da lei, e este fato do quanto o nosso pecado é estimulável, ele condenou aquilo que na igreja tem sido chamado de testemunhos. O pastor Vadislau diz: olha, além do nome que se deu por aí de testemunho, eu chamo isso de competição de pecados. E aí ele exemplificou uma situação que aconteceu numa igreja. Eu não sei se foi pastoreada por ele ou por alguém que ele conhecia, mas conta o pastor Vadislau que um irmão foi para a igreja para dar um testemunho. E ele diz: olha, meus irmãos, eu queria vir aqui pedir perdão, porque eu pensei na irmã fulana de tal ali. E a irmã estava com o seu esposo do lado. E então, segundo o pastor Vadislau, isso foi uma tragédia, porque o marido queria bater no rapaz, no moço, né?
E ele diz, olha, além desse pecado provocado pela situação, os homens todos que ainda não haviam pensado na irmã, grande parte deles começavam a pensar. Meus irmãos, infelizmente, lamentavelmente, essa é a nossa relação com a lei. E quando estamos postos numa relação de estarmos não andando no Espírito, mas antes de termos e estarmos numa união vital com o nosso Senhor Jesus. Há grande problema nisso, diz o apóstolo Paulo. Muitos estudiosos dizem que Paulo aqui está falando dessa sua relação com a lei antes dele se converter, na sua situação de autojustiça, de tentativa de cumprir a lei. Outros estudiosos estão falando aqui de Paulo numa fase imatura da sua fé. Mas o fato é que, como Paulo está contrapondo uma relação de subserviência à lei, de frustração no cumprimento da lei, eu creio que quando ele diz que a lei serve para apontar o nosso pecado, este fato serve também para a situação daqueles que estão convertidos. Mas quanto a esta sua cobiça alimentada pela lei, eu creio que o apóstolo Paulo esteja falando da sua experiência anterior. E ele, no verso 9, ele continua: outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, não creio haver dúvidas de que Paulo esteja aqui falando da sua situação anterior, e não da sua situação enquanto um novo convertido, ou mesmo um convertido numa fase mais fraca. E aí no verso 10, ele diz: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para morte. Então não creio haver dúvidas aqui de que o apóstolo Paulo não esteja se referindo a uma condição de crente fraco, de crente carnal, ou coisa desse tipo. Mas ao falar de aquilo que lhe era para a vida, ou seja, a lei, que perfeitamente obedecida gera comunhão com Deus, na verdade, pela sua incapacidade, lhe serviu para a morte. E no verso 11, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Este é o ponto fundamental de corações que não merecem confiança. Por que a nossa união com Cristo é tão vital a uma nova vida no Espírito? Porque ela nos posiciona naquilo que nós já trabalhamos na última mensagem, que nos posiciona em termos um novo coração com Deus. Meus irmãos, só Deus pode resolver o problema nosso. E no texto do capítulo 6, nós vimos o quanto um novo coração é fundamental a isso. E aqui Paulo volta a enfatizar isso. Somente com um coração novo, somente numa nova situação, nós podemos escapar desse engano do coração. Jeremias 17, verso 9, diz que o coração é enganoso e perverso. E Paulo aqui descreve este engano e essa perversão do coração, dizendo ter sido enganado quando exposto à lei. Quando a lei deveria lhe conduzir à vida, pelo engano do seu coração, ele foi conduzido à morte, diz o apóstolo Paulo. Pelo mesmo mandamento, de onde eu poderia colher vida, ele me enganou e me matou. Portanto, nossos corações não são confiáveis. Mas a regeneração e um novo coração posto em união vital com Cristo, isso sim nos permitirá uma vida que frutifique para Deus. Verso 12: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Um filósofo chamado Alan Bloom, referido pelo James Boyce, ele, no início do século XX, ele escreveu um livro falando sobre o problema do relativismo. Ele disse que praticamente todos os jovens que entravam na universidade, mesmo aqueles que professavam uma fé cristã, de alguma maneira expressavam posições relativistas. O Alan Bloom, ele queria defender a ideia de que o grande problema da América
tinha sido irreversivelmente se investir de uma visão relativista. E meus irmãos, esse é o grande problema dos crentes de hoje em dia. Esse não é um problema só da universidade, que considera quem defende verdades certas e absolutas como inimigos. Esse é um problema que entrou dentro da igreja. As pessoas, de uma maneira geral, elas se investiram no relativismo. E a maneira como as pessoas estão vendo a lei de Deus hoje é invariavelmente relativista. Quando se fala da questão da mulher dentro da igreja, não, isso é uma questão cultural. Mas espera aí, por que a questão homossexual, lá no mesmo Novo Testamento, também não é uma questão cultural? Há poucos dias eu vi um dos grandes teólogos nossos que relativiza a questão da pregação feminina na questão dos dons, ele combater a falácia da questão cultural, sendo que ele relativiza com o mesmo exercício falacioso de dizer que a questão da mulher em Coríntios era também uma questão cultural. Então nós precisamos tomar cuidado. É preciso entender que aqui Paulo está exonerando a lei das suas acusações, dizendo que a lei é santa, e o mandamento é santo, e é justo, e é bom. As mesmas exigências, os mesmos comandos, as mesmas prescrições morais que valiam para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, valem para hoje, porque elas são justas, são santas, e são a boa vida que Deus deseja para o seu povo. Nós estamos isentos da lei cerimonial do Antigo Testamento. A ela não estamos sujeitos. Mas a lei moral, tanto do Antigo quanto do Novo, o apóstolo Paulo está se referindo como santa, como justo e como bom comando de Deus para as nossas vidas hoje. E no verso 13 ele diz: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O problema é eu e você. O problema não são os mandamentos. O problema é que quando relativizamos a lei, nós estamos querendo estar melhores do que estamos. O John Gessner conta que em uma certa ocasião uma irmãzinha chegou para ele com o dedo bem riste, apontando quase que na cara dele, e virou: pastor, hoje o senhor me deixou pequena, hoje o senhor me deixou mal. Zangada, brava porque ele tinha pregado sobre o pecado. E então Gessner, com toda a calma, virou para ele e disse: minha irmã, isso é uma coisa boa. É muito bom que a irmã esteja pequena e que a irmã esteja mal. Porque estar grande e estar bem é o grande caminho que quem tem conduzido as pessoas à autojustiça. E a autojustiça conduz ao inferno. E eu não desejo que a irmã vá para o inferno. A minha pregação e o meu desejo é que a irmã encontre vida. Portanto, se o mandamento que é perfeito, que é bom, faz você se sentir mal, é porque ele está expondo a sua realidade, porque ele está expondo a sua condição. E Paulo termina no verso 14: porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo, até aqui nestes versículos, trabalhou nos dois primeiros aspectos importantes deste capítulo. No primeiro ponto, ele falando desta condição nossa, com a analogia do casamento, de estarmos unidos a Cristo, como uma condição essencial